que o senhor publicou no Twitter e qual é a gravidade deles, por favor? Exatamente, Vivian. Já existiu uma suspeita de que as obras que a Fraport realizou desde o início da privatização não estavam levando em conta as diretrizes do sistema de proteção contra as cheias em Porto Alegre. E como aqui a audiência do ICL já está acostumada aí com um debate aprofundado, né, de análise dos documentos que o Demori vem fazendo nas últimas semanas, eu acho importante a gente começar do início. Antes da privatização do aeroporto de Porto Alegre, vários analistas de mercado já diziam que se tratava de uma privatização complicada por conta da complexidade das obras que teriam que ser feitas não só no sítio aeroportuário, como no entorno. Foi necessário desapropriar centenas de famílias que viviam na área que a pista do aeroporto foi ampliada. E também as obras referentes à prevenção contra as cheias eram de alta complexidade, porque o aeroporto fica numa região estratégica da cidade de Porto Alegre. Por dentro do aeroporto passa um conduto forçado ao canal Dona Margarida, o Arroio Areia. O aeroporto fica a poucos metros do encontro entre os rios Gravataí e Jacuí, ou seja, não há como pensar aquele território sem levar em conta a necessidade de ter o sistema de prevenção contra as cheias organizado de maneira criteriosa. E foi isso que os engenheiros do antigo Departamento de Esgotos Pluviais, que depois passaram para o Departamento Municipal de Água e Esgoto, sempre defenderam, que a Fraport deveria respeitar aqueles que cuidam, preservam, organizam o sistema de proteção contra as cheias em Porto Alegre, e não os engenheiros vindos de outros estados, sem um conhecimento sobre qual é os riscos que a cidade de Porto Alegre enfrenta, né, por ser uma cidade construída no entorno não só do Guaíba, mas de mais de 20 bacias hidrográficas do Rio Gravataí, já ter vivido historicamente grandes cheias. A Fraport, na verdade, ela fez uma manobra, que foi não ouvir os especialistas de Porto Alegre e seguir o seu rumo próprio para economizar. Essa foi a questão que movimentou a Fraport, economizar e entregar as obras o mais rápido possível. Para isso, contando com a anuência das gestões da prefeitura, primeiro o ex-prefeito Nelson Marquesan e agora o prefeito Sebastião Melo, que em vez de levar em consideração os alertas e os documentos técnicos produzidos por servidores públicos da cidade de Porto Alegre, privilegiaram a palavra dos seus próprios sindicatos políticos, dos CCs. Foram eles que permitiram que a Fraport fizesse uma barbaridade, que fosse começar as obras de ampliação da pista sem apresentar um projeto de drenagem. Ou seja, o básico. Isso foi permitido por um CC que se sobrepôs à palavra dos técnicos que diziam que a Fraport, em hipótese alguma, poderia fazer isso. Ou seja, é uma série de absurdos que a gente está agora tendo conhecimento, porque nós colocamos a público documentos que dizem respeito ao estudo de viabilidade urbanística, ao debate que acontecia no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, as discussões entre engenheiros e os gestores, os sindicatos políticos e a própria Fraport são documentos de interesse público que, num momento em que a empresa exige recursos públicos, orçamento do governo federal, dinheiro do contribuinte gaúcho e brasileiro para reparar os danos causados pelas enchentes, precisam ser discutidos na esfera pública, porque, na verdade, a gente está lidando com erros cometidos pela Fraport. Essa é a grande questão que nos interessa nesse momento. Agora, deputado, eles criaram um sistema concorrente ao sistema de proteção contra as cheias em Porto Alegre. Por isso que nós estamos vendo essa situação gravíssima agora. Deputado, só uma questão importante, porque os documentos que você levanta são muito relevantes e são documentos oficiais da burocracia estatal brasileira. Então não há dúvida em relação à veracidade deles. Primeiro, essa empresa é uma empresa, a gente tem sempre falado sobre isso aqui, uma empresa de controle estatal do estado de Hesse, onde está a cidade de Frankfurt, portanto é uma empresa de controle estatal alemã. Então é curioso que nós
privatizamos ou concedemos as nossas estatais para estatais de outros países, né? Como é o caso de várias, aqui em São Paulo, a energia elétrica foi a mesma coisa, em relação à Enel, que é uma empresa controlada pelo Estado italiano, enfim. Tem uma coisa importante nos seus documentos que é o seguinte, deputado, para além das obras, porque a grande preocupação, há um grupo de acionistas em Frankfurt, que são os acionistas críticos, que aqui no ICL nós acionamos eles para eles fazerem perguntas incômodas na reunião de acionistas que aconteceu em Frankfurt no mês passado. E a grande preocupação deles era justamente sobre as obras de drenagem. Eles falaram naquela época, eles falaram o seguinte, ó, nós estamos preocupados em saber se a Fraport fez o dever de casa nas obras de drenagem para entender por que ela está pedindo dinheiro público agora ou se ela, empresa, tem responsabilidade. Agora, deputado, pelos documentos que o senhor apresentou, o senhor e a sua equipe, aliás, trabalho brilhante, publicados todos lá no Twitter, para além da responsabilidade do alagamento do aeroporto ou de ter feito obras não de acordo com o que indicavam os técnicos competentes da prefeitura, do Departamento de Esgotos Pluviais, que cuidava do sistema anti-enchente de Porto Alegre e que foi extinto pelo ex-prefeito Marquesa. Vocês imaginem o sistema anti-enchente de Veneza ser extinto? Alguém consegue imaginar isso? Em Porto Alegre os caras conseguiram fazer isso. É uma coisa de outro mundo, né, deputado? Mas há também uma indicação de que essas obras do aeroporto, feitas pela Fraport, podem ter alagado a casa das pessoas que moram próximo do aeroporto. Também tem isso, né, deputado? Gente, eu estive na última sexta-feira na Avenida Polar, que fica muito próximo ao aeroporto, no muro que divide o Salgado Filho do bairro Jardim Floresta. E o que aconteceu ali? É um caso para a gente entender, até porque a Fraport publicou uma resposta ontem à noite, que foi divulgada pela imprensa gaúcha, em que eles falam sobre a construção de bacias de detenção no interior do aeroporto. No entanto, na situação que envolve a Rua Polar e várias outras ali do bairro Jardim Floresta, o que aconteceu? Realmente, a água ela escoa para dentro dessas bacias que a Fraport construiu no interior do Salgado Filho. Só que ela está numa altura que é superior à tubulação e o sistema de drenagem da região. Então, literalmente, a Fraport afogou a drenagem do bairro Jardim Floresta e pessoas que ali viviam há mais de 50 anos, desde o início das obras, com qualquer chuva, têm as suas casas alagadas. E o mais revoltante é o seguinte, a Fraport tem conhecimento disso. Então, qual seria a solução, de acordo com os engenheiros, com os técnicos da prefeitura, para resolver aquele problema? A instalação de bombas que tirem as águas dali e façam que elas sigam um caminho, né, para escoar pelo sistema de drenagem que já existe. No entanto, a Fraport ela não coloca essas bombas. Ela instalou em vários momentos, de acordo com os moradores, bombas volantes. Agora, a comunidade fica refém da Fraport. Quando ela quer instalar as bombas volantes, as casas não alagam. Quando ela não quer instalar, as pessoas ficam debaixo d'água. E, infelizmente, na maioria das vezes, a Fraport não instalou. E a Prefeitura de Porto Alegre simplesmente ignora isso. Não cobra a Fraport que ela faça uma obra que é básica para que as pessoas continuem vivendo ali e também vários comércios, porque é uma rua bem dividida entre área residencial e uma série de atividades econômicas. Essa é a área, né, deputado? A gente está mostrando aí a área de bombas. A própria área da bomba está alagada justamente por isso, né, deputado? Isso pode ter, na verdade, potencializou, né? Essas obras mal feitas do aeroporto potencializaram o alagamento nessas áreas adjacentes aí ao aeroporto, onde há várias moradias e comércios, né? Exato. Essa área que vocês estão mostrando é a área da Casa de Bombas número 6, que fica ali próxima à Freeway. E o que aconteceu? Os engenheiros sempre frisaram nos documentos que a Casa de Bomba 6 ela já estava sobrecarregada e que a Fraport ela não poderia direcionar mais demanda para essa casa de bomba. E ontem, quando a Fraport respondeu, eles admitiram, na resposta enviada à imprensa, que eles estavam fazendo isso, enviando mais água, mais trabalho para a casa de bomba que já estava sobrecarregada, porque, enfim, o problema das casas de bomba em Porto Alegre já acontece há muitos anos. Quando o atual prefeito Sebastião Mello era vice-prefeito e foi aprovado um plano municipal de drenagem em Porto Alegre, eles já sabiam que existia uma série de problemas nas casas de bomba.
mas não resolveram em quase 10 anos. Então, a Fraport, ela simplesmente admite isso, né? Porque eu creio que eles estão lidando hoje com aquela certeza da impunidade. Porque alguns meses atrás, o governador Eduardo Leite estava na Alemanha, reunido com os CEOs da Fraport, confraternizando, como se não houvesse nenhum problema. O prefeito Sebastião Melo, ele não tem uma postura de enfrentamento com essa empresa, bem pelo contrário. Quando eu era vereador, eles votaram uma isenção de imposto para a Fraport, o IPTU, que é o imposto que todo cidadão de Porto Alegre paga, a Fraport ela não paga. Então eles ganharam presentes milionários da gestão municipal e estadual. E o que a gente espera nesse momento? Eu entreguei essa documentação ao ministro Paulo Pimenta, também à Agência Nacional de Aviação Civil, que, na minha opinião, precisam ter uma postura diferente. A Prefeitura de Porto Alegre, ela permitiu o absurdo aqui, que foi a Fraport realizar as obras sem qualquer fiscalização. Não sou eu que estou dizendo isso. Está lá o relatório oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto que diz: as obras aconteceram sem fiscalização. Nós só fomos lá depois que tudo tinha sido encerrado e, segundo o documento, eles falam que encontraram uma situação totalmente nova, relações de dependência que antes não existiam, porque se criou um sistema de drenagem concorrente ao sistema municipal que ele tem que ser unificado. Aqui em Porto Alegre, a nossa situação é muito complexa. Se um ponto não funciona bem, vai sobrecarregar o outro. Por isso que os técnicos e os engenheiros sempre apelaram à Fraport. O trabalho de vocês ele tem que ser sobre o conjunto. Vocês não podem, numa região estratégica como o aeroporto de Salgado Filho, fazer o que vocês bem entendem. Mas a Prefeitura de Porto Alegre permitiu que isso acontecesse. Na época que as obras estavam em andamento, o governo federal era do Jair Bolsonaro. Por várias vezes o ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, veio aqui, confraternizou com a Fraport, disse que estava tudo ok, ou seja, não fizeram nenhum esforço de fiscalização. Então agora, nós esperamos que o governo federal tenha uma postura firme e dura. Por isso que eu acho que esses documentos apresentados, eles têm condição sim de interferir sobre os rumos da negociação atual. Porque a Fraport, ela está querendo o quê? Dinheiro público. Ela não está querendo arcar com os seus próprios erros, que são coisas bizarras. Tá? Se a gente pegar o conjunto dos relatos dos moradores, e nós estamos já organizando isso para apresentar a ANAC ao Ministério da Reconstrução, nós vamos ver uma série de erros durante as obras que são básicos. A Fraport, quando estava construindo essas bacias, de acordo com os moradores ali da Avenida Polar, ela começou a dinamitar pedras e gerou uma série de danos nas casas das pessoas. Tem mecânicas que estavam ali, que perderam vários carros que estavam para conserto, foram destruídos, num procedimento que a Fraport fazia de maneira totalmente irregular. E até hoje nada disso foi pago. Então, assim, são prejuízos pequenos, como esse que eu estou falando, mas que importam na vida das pessoas, e prejuízos gigantescos. A cidade de Porto Alegre, aos moradores de Floresta, a casa de bomba que teve essa demanda aumentada contra as opiniões dos engenheiros, ao sistema de prevenção como um todo, porque a Fraport ela se negou a passar dados técnicos sobre qual seria a contribuição que as águas escoadas ali de dentro gerariam para o sistema como um todo. Então, assim, esses absurdos eles precisam ser investigados. Nós passamos também ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, porque está nítido que a Fraport ela fez uma série de barbeiragens, uma série de movimentos para economizar e entregar as obras o mais rápido possível, comprometendo o sistema de prevenção contra as cheias na cidade de Porto Alegre. Muito bem, deputado, a gente agradece a sua participação e também o empenho, né? Super importante ter trabalhos como esse. Agora vamos esperar o que o Ministério Público vai fazer, esperar e cobrar, né? A gente vai ficar acompanhando aqui, o Demore também não desperta, e numa nova oportunidade a gente volta a recebê-lo. Obrigada, bom dia, boa semana. Muito obrigado pelo espaço aí do ICL, desejo uma boa semana para vocês e a gente segue à disposição aí, porque essa é uma luta que está só começando. A gente sabe o poder que essa empresa tem, então... Aqui em Porto Alegre estamos articulando as comunidades atingidas e incidindo aí sobre o poder público, porque nós não podemos pagar por uma conta que não é nossa. Essa é a nossa questão e a gente está aí à disposição do ICL. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Vivi, só uma coisa muito rapidamente. Claro. O trabalho do deputado e do gabinete dele, brilhantes, né? Agradeci ele demais, inclusive, quando a gente conversou na semana passada. Agora, vocês querem ver o tamanho do jornalismo do ICL?
Vamos recuperar um pouquinho o que aconteceu antes disso, tá? Tava tudo um caos, o Pimenta sequer tinha sido virado o ministro lá da reconstrução, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a imprensa local, principalmente a RBS e Rádio Gaúcha, os quais eu elogiei reiteradamente aqui pela cobertura que estavam fazendo no começo das enchentes, depois começaram a atuar como lobistas da Fraport. Vamos colocar as coisas do jeito que elas estão aqui, tá? Governador, não gostou? Processa, reclama, esperneia. Semana passada começou a me seguir no Instagram. Acho que tá gostando das coisas que a gente tá postando lá, né, governador? Nunca respondeu, nunca dá bola, faz de conta que a gente não existe. A Rádio Gaúcha, quando foi comentar esses dias, vivi forçosamente, depois de 3 semanas da gente batendo nisso, né? A Rádio Gaúcha foi comentar, César, porque o negócio ficou muito grande, a executiva da Fraport pediu uma entrevista na Rádio Gaúcha para fazer contenção de danos, né? Não, então não é bem assim, porque o seguro só cobre não sei quanto, não sei o quê. Estavam pedindo R$1 bilhão do meu dinheiro, do nosso dinheiro, R$1 bilhão. Foi dar uma entrevista na Rádio Gaúcha, falou um monte de coisa, não foi contrastada, os colegas da Rádio Gaúcha, os quais elogiei, na hora eu critiquei. Leiam o contrato, tem 46 páginas, é de fácil assimilação. Não requer perícia para ler esse contrato, ele não é difícil. Eu juro por Deus, está na internet. Contrato Fraport Salgado Filho, o primeiro PDF que aparece é o contrato. Leiam o contrato. Uma colunista do jornal, a qual eu tenho o maior respeito, agora me tratou com muito desrespeito, a mim e ao ICL, né? Ah, porque quem vem falando isso, fazendo uma leitura criativa do contrato. Fui acusado de fazer leitura criativa do contrato. Rosane Oliveira é o nome da nossa colega. Dona Rosane, antes fazer leitura criativa do que fazer leitura alguma. A senhora sequer leu o contrato e se leu, fez de conta que não leu, porque ia pisar no calo da Fraport, tá? O Leandro, como é que é o mesmo nome? O César, aquele? César? Calexão, né? Trabalha onde mesmo? No IXL? Dona Rosane, nós, com o nosso jornalismo aqui, a gente poupou que inclusive a senhora, como contribuinte, gastasse no mínimo 700 milhões de reais, porque a pedida inicial era 1 bilhão, Vivi. 2 semanas depois que a gente começou a pisar nessa história, virou 300 milhões, César. Então já não era mais 1 bilhão, né, a Rádio Gaúcha. Era 1 bilhão. Estava todo mundo engolindo esse bilhão. Engolindo. Passando assim, ó, não vamos falar muito nesse assunto. Foram obrigados, 3 semanas depois que a gente deu a notícia aqui sobre os acionistas críticos em Frankfurt, a publicar a notícia que nós demos aqui primeiro. Que a Fraport não drenou o aeroporto, que drenou em Frankfurt quando alugou porque o aeroporto é deles e aqui não é deles, então dane-se, Brasil. Não é problema nosso. Que os arrozeiros foram lá drenar, para não acreditar o ICL, sabe o que eles fizeram? Fizeram uma entrevista com o principal acionista crítico, reproduzindo tudo o que a gente fez na boca do cara. Tudo bem, não precisa acreditar. Aliás, se for olhar a audiência agora, a gente deve estar com um triplo de audiência da Rádio Gaúcha no YouTube, tá? Então, ó, no mínimo, a gente economizou, por enquanto, 700 milhões de reais fazendo jornalismo, lendo o contrato, lendo a apólice, colocando em dúvida, não dando de barato. Agora tem um seguro de 130 milhões que apareceu de uma hora para outra, então já não é mais 300 milhões. A Fraport falou que ia cruzar os braços e que ia embora do Brasil. Sabe o que eles estão fazendo nas últimas 2 semanas, César, no Instagram? Publicando vídeo todos os dias deles limpando o aeroporto. Decidiram trabalhar. Apareceu gente, William, para trabalhar. Com lava-jato, com vassoura, sabe? Os alemães descobriram no Brasil que tem vassoura. Eles foram no supermercado, compraram vassouras, estão varrendo o aeroporto. Continuem fazendo o trabalho que vocês devem fazer. É um trabalho que é a responsabilidade de vocês por contrato. Vocês eram obrigados a fazer o seguro, fizeram um seguro mais barato porque quiseram. Problema de vocês. E agora essa denúncia do Matheus é gravíssima. Se ficar comprovado que os senhores fizeram obras desrespeitando os laudos técnicos do departamento que cuidava do sistema anti-enchente da prefeitura, que foi destruído pelo prefeito Nelson Marquesan, o qual era aliado de vocês, que trabalhava inclusive também como um lobista informal da Fraport, e os senhores não só ajudaram a alagar o aeroporto, como a casa das pessoas que moram lá do lado, a coisa vai ficar muito mais feia, vão ter que pedir muito mais entrevistas para a Rádio Gaúcha e as pessoas vão ter que ler muito menos o contrato para conseguir passar pano em cima disso. Então, não importa se os senhores não sabem o meu nome, onde eu trabalho,
onde eu moro, com quem eu me relaciono. O caso está público, publicado pelo ICL, e vai crescer, não vai diminuir, não.